A gente começa aqui a missão que se encarna nas limitações humanas, o capítulo 4, no parágrafo 40. Lembrando que a gente terminou falando do perfume, né? Tá aqui, ó. A mensagem correrá o risco de perder o seu frescor e já não ter o perfume do evangelho. Terminamos aqui e a gente começa o parágrafo 4. Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês estão me ouvindo. Queria ver aqui no chat. Francisca, bem-vinda. Gente, ninguém está reclamando do som, então eu posso dizer que está ok, né? Então vamos continuar. Tá bom? Vamos continuar. Vou botar aqui para vocês a tela. Parágrafo 40. A igreja, que é discípula missionária, tem necessidade de crescer na sua interpretação da palavra revelada e na sua compreensão da verdade. Eu já gostaria de fazer um comentário quando ele fala em palavra revelada. A palavra revelada é a própria palavra de Deus, claro, porque a palavra de Deus ela é escrita por homens. Homens como eu e você. Claro, homens que o Senhor escolheu, né? Naquele tempo. Ela foi escrita durante mais ou menos 1000 anos, um período de 900 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Então, nesse período de 1000 anos é quando a palavra de Deus foi escrita. E aí, existe uma carta apostólica chamada Dei Verbum. Dei Verbum, o verbo de Deus, em português, né? Dei Verbum é latim. Essa carta papal é justamente para nos garantir que a Bíblia é palavra de Deus. E aí ela vem nos trazer a Bíblia como palavra revelada. É uma revelação de Deus. Ou seja, vamos dar um exemplo. A Flávia, de repente, ela tem no coração uma revelação de Deus, ao qual o grupo deve realizar uma determinada missão. E aí, a Flávia, ela pode ter dúvidas e, de repente, o Senhor confirma no coração de outras pessoas. Poderia ser algo do coração da Flávia. E mesmo que fosse, seria algo muito belo, né? Porque do coração humano nascer uma missão seria muito belo. Mas nós precisamos que essa palavra, aquilo que o Senhor fale, seja revelado a nós como verdade dele, né? Seja aquilo que o Senhor quer para nós. Então, quando a gente recebe esta palavra, e a gente pode documentar, escrever, tem pessoas que fazem livros, etc. Por exemplo, o Vinícius Simões é o nosso coordenador nacional da Renovação Carismática, coordenador do Conselho Nacional da Renovação Carismática. O Vinícius ele escreveu um livro, e neste livro ele fala sobre o tema do ano, e o tema do ano, na verdade, são um tema para os próximos 3 anos. Né? E aí, quando ele fala sobre isso, dá a impressão de que você pode me dizer assim, Éder, mas foi o Vinícius que escreveu. Né? É o Vinícius que está colocando isso para a renovação. Meu irmão, minha irmã, eu creio que é palavra de Deus. Né? É a palavra que Deus revelou ao coração do Vinícius para a renovação carismática. Então, assim, o que a gente acredita? A gente acredita que o pastor de um determinado povo recebe de Deus o direcionamento para determinado povo. Aquilo que o Senhor falou para a renovação carismática não é a mesma coisa que o Senhor está falando para o texto dos homens. Não é a mesma coisa que o Senhor vai falar para uma comunidade católica que tem uma vida de aliança, por exemplo, de vida e aliança. Não é a mesma coisa de que o Senhor falaria para um sacerdote, não necessariamente, entendeu? Então, a gente crê que o Senhor, ele fala aquilo que é direcionado para cada povo. É por isso que muitas vezes o Senhor fala ao teu coração aquilo que é para o teu coração, não necessariamente para o meu. Né? Então, cada irmão tem uma necessidade, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Por exemplo, quando o Papa escreve para a igreja, ele fala a quem? Ele fala a todo o povo da igreja. E aí sim, padre, comunidade, grupo de oração, pastoral, instituto, todo mundo está incluído, porque o Papa recebeu de Deus uma revelação para toda a igreja. Entendido, né? E é lindo isso? É verdade.
E dessa forma, o Senhor age para conosco. Eu vou só vendo aqui as comunicações de vocês. Pronto, a primeira pessoa que me respondeu aqui, a dona Francisca, disse que está ouvindo muito bem. Então, pronto, vou continuar aqui, porque eu estava inseguro. Eu estava inseguro. Então, muito bem. Eu vou, voltando aqui para o PDF. Vamos continuar, passar aqui a página. A tarefa dos exegetas, às vezes eu me engancho com essa palavra. Vocês sabem o que é exegetas? Nem todos, né? A tarefa dos exegetas são os estudiosos da palavra de Deus. Tá? Por exemplo, um teólogo é o estudo de Deus. A teologia é o estudo do teo, Deus. Né? Então, é estudo de tudo aquilo que é Deus. Né? É um estudo teológico. Agora, o exegeta, ele não necessariamente estuda Deus, ele estuda a Escritura, né? A Bíblia, com o seu contexto, com a sua particularidade. Por exemplo, a Bíblia foi escrita com diversas formas de linguagem diferentes, formas de escrita diferentes. Ela foi escrita com poesia, ela foi escrita com filosofia, ela foi escrita com descrição, ela foi escrita com narração, ela foi escrita de diversas formas, né? Inclusive musical, né? Eu tinha falado poético, mas coloco musical também, como, por exemplo, os Salmos. Ou Magnífica, né, por exemplo. Então, os exegetas, eles se debruçam nessa realidade. Por exemplo, os livros históricos, os livros sapienciais, as cartas apostólicas, os evangelhos, né, o Pentateuco. Então, eles vão separando por contexto histórico, o sentido e a tradução, e, enfim, e todas as outras questões que envolvem a palavra de Deus. Então, os exegetas, eles vão fazer esse trabalho minucioso sobre a palavra de Deus. Então, eles têm total respeito nosso para falar qualquer coisa sobre a palavra de Deus, porque eles estudam isso. Né? Então, muitas vezes a gente pega uma leitura lá do Antigo Testamento e a gente, sem conhecer o contexto, coloca para a realidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que eu até já dei um exemplo assim parecido. Você ter uma pessoa que diga assim para você: eu não como carne de porco porque na Bíblia diz que é pecado comer carne de porco. E aí, meu irmão, eu responderia, né? Na verdade, se você não quiser comer carne de porco, não tem problema nenhum, né? É até mais saudável para você, se você comer só verdura, só comida saudável, ser um vegano, sem problema nenhum. Se você quiser ser, beleza, mas não por ser pecado, não tem nada a ver com pecado, né? Naquele tempo, naquele momento, existia a impureza. Então, eles entendiam, por exemplo, a mulher que tinha o fluxo de sangue mensal, né? Para eles era impureza, aquela mulher tinha que ficar isolada da sociedade, o isolamento social de hoje, né? Aquela mulher tinha que fazer uma quarentena que eram de uma semana, né? 7 dias, etc., para distante da sociedade, porque aquela mulher estava impura. Então, imagina só você, hoje em dia, no ano de 2020, a gente obrigar uma mulher a não sair de casa porque ela está no seu período menstrual. Não existe essa possibilidade. Então, esse tipo de pecado não é que deixou de ser pecado, é porque, na verdade, nunca existiu. Só que, naquele momento, as pessoas entendiam, por falta de conhecimento, ser pecado. Né? Na verdade, eles não tinham conhecimento do que era aquilo. Eles ainda não tinham um olhar científico também para o homem. Né? Então, a gente precisa entender que nós temos que ter um olhar espiritual, um olhar humano e um olhar científico sobre nós mesmos. Por exemplo, existem doenças em nós que são doenças psíquicas, né? E essas doenças não têm nada a ver com o demônio agindo na nossa vida. E às vezes a gente culpa o demônio. Alguns irmãos, algumas igrejas culpam o demônio por todo tipo de doença. Na verdade, não é. Né? Na verdade, não é. Na verdade, a gente pode somatizar
colocar no nosso corpo uma doença a partir de uma questão psicológica. E também de alguma questão espiritual. Mas a primeira coisa que a gente precisa cuidar é, sim, da saúde. E aí a saúde não resolve, Deus é que pode todas as coisas, porque Jesus é o médico dos médicos. Entende? Então, não adianta, o médico me passou esse remédio, eu não vou tomar porque Deus vai me curar. Não, meu irmão, se o médico passou o remédio, Deus age através do médico, então é o médico quem vai cuidar de você. Entendeu? Agora, se o médico não conseguir, se o médico não der conta, o Senhor pode fazer o milagre na tua vida plenamente, pela tua fé. Mas aí, se você deixa o tratamento médico confiando na tua fé, você está tentando a Deus. Desculpa lhe dizer, desculpa lhe decepcionar, você está tentando a Deus. É como Satanás fez com Jesus lá no deserto. Olha, se tu é Deus, joga-te daqui para baixo, que não vai acontecer nada, os anjos vão te salvar. Jesus pulou? Não, para quê? Qual a necessidade de pular? Para tentar Deus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Então, é para a gente se tocar dessas realidades que acontecem na nossa vida. A ciência está mandando todo mundo ficar em casa. Não, mas eu não vou ficar em casa não, porque eu confio em Deus. Deus não vai deixar eu pegar essa doença. E se eu pegar, Deus vai me curar. Isso é tentar a Deus, meu irmão. É tentar a Deus. Né? Então, vamos ter cuidado para que a gente não cutuque a ferida, cutuque Satanás na nossa vida, traga Satanás para a nossa vida. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente entenda que a nossa missão passa também pela nossa vida humana. A nossa missão passa pela nossa vida humana. Lembra que a gente já pregou sobre isso também. A gente fala, por exemplo, sobre irmãos que estão precisando. E aí chega o irmão e diz assim: irmão, você está passando fome? Aí o irmão: eu tô passando fome. Aí você chega para o irmão: pois, irmão, eu vou rezar por você. Deus vai providenciar tudo na sua vida, porque tudo que o Senhor falar sobre ti, Ele vai cumprir, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Basta você entregar teu coração e a tua casa vai se encher de alimentos. Será que é isso que eu tenho que fazer por ele? Pode ser sincero aí no teu coração. Será que é isso que eu devo fazer por ele? Talvez não, meus irmãos. Talvez o melhor que eu deveria fazer por ele era: pois vem aqui, vem almoçar. Você está com fome. Sente aqui, vamos almoçar. Né? Te dá o alimento, dá uma palavra, dá um acolhimento e de repente até um direcionamento do que ele pode fazer, de repente arrumar um emprego ali, ou dar um emprego, ou enfim, sabe, ou buscar ajudar, ou procurar alguém que possa ajudar. Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo irmãos que não compreendem a doutrina social da igreja, não compreendem o amor aos irmãos e simplesmente acham que a oração resolve todas as coisas. Na verdade, a oração é um meio de santificação pessoal. Entende? Então não adianta alguém estar precisando da sua ajuda e você dizer que vai rezar por ela. Isso não adianta. Isso só ajuda espiritualmente. Mas o problema da pessoa vai continuar o mesmo. E você pode até estar sendo omisso se de repente você puder ajudar. Desculpa se em algum momento eu falar palavras pesadas assim, ou alguma coisa que incomode alguém, mas é a realidade. Muitos irmãos passam por isso, por dificuldades, e muitos outros irmãos são omissos na sua realidade, porque acham que são santos demais. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, continuando aqui, falei o que era exegeta, demorei demais, mas é importante, todas essas intervenções são importantes. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a amadurecer o juízo da igreja, juízo no sentido de julgamento mesmo, de decisão. Embora de modo diferente, fazem-no também as outras ciências. As outras ciências que ele quer dizer é, por exemplo, os exegetas, quando trabalham, eles trabalham junto com a história, junto com a antropologia, junto com outras ciências, geografia, a região, como é que era, mapear a região. Então, trabalham de modo diferente, mas, ao mesmo tempo, eles colaboram com os estudos das outras ciências e recebem também a ajuda das outras ciências nos seus estudos. Entende? Então, a igreja não é isolada. A igreja ela colabora e recebe colaboração das ciências.
É por isso que, neste momento, o Papa ele disse que todos nós fiquemos em casa. Por quê? Porque ele acolhe o que a ciência diz. Se a ciência está dizendo que é para ficar em casa, então é para ficar em casa. Né? A Itália agora que está começando a abrir igrejas com o distanciamento social. Por quê? Porque depois de 15 dias que o governo abriu, agora é que as igrejas estão abrindo por segurança, com distanciamento social e com todas as normas de segurança. Aqui no Brasil tem alguns grupos querendo impor que a igreja abra. A igreja não vai abrir, Dom José Antônio não vai abrir, porque ele sente responsável pela segurança dos fiéis, não vai abrir. Que a gente se segure um pouquinho mais, a certeza que em breve a gente vai se encontrar com a Eucaristia, mas por enquanto não, por enquanto é momento de cuidar uns dos outros. Né? E aí, falando sobre isso, referindo-se às ciências sociais, por exemplo, João Paulo II, que inclusive fez 100 anos agora do seu nascimento, né? João Paulo II disse que a igreja presta atenção às suas contribuições para obter indicações concretas que a ajudem no cumprimento da sua missão e magistério. Ou seja, João Paulo II diz que tudo que a ciência traz é importante porque ajuda para obter indicações concretas que ajudem no cumprimento da nossa missão. Né? Então, por exemplo, o Papa Francisco escreveu Laudato Si, falando sobre a natureza. Né? Acho que alguns já conhecem. Então, não tem condições de o Papa Francisco escrever uma encíclica e fazer todas as pesquisas. Não, ele não vai ter como ir na Amazônia, fazer estudos, pesquisas. Não, ele pegou dados científicos, dados que a ciência trouxe e, em cima disso, ele embasou aquilo que ele falou na Laudato Si. Né? Então, a gente precisa cuidar da nossa casa comum, cuidar da natureza. A questão do desmatamento está aí aumentando e a gente não fala nada, a gente não luta por isso, mas daqui a pouco a gente não vai ter nem ar para respirar. E água limpa para beber. Se todo mundo continuar só destruindo, a gente vai acabar como? Claro, você que é jovem vai dizer assim, mas enquanto eu estiver vivo vai dar certo. E as outras gerações, e os filhos dos filhos, né? Então a gente tem que cuidar para que exista um futuro enquanto Deus quiser. Quando Deus quiser acabar, que ele acabe, que nós somos dele e está resolvido. Mas enquanto a gente estiver na terra, a gente tem que cuidar uns dos outros para que não falte para ninguém. Né? E essa é a visão da Laudato Si. Né? É uma visão que vai somar com a doutrina social da igreja, principalmente cuidando de quem mais precisa. Né? Por exemplo, a gente poderia pensar sobre isso. Né? Como é que pode? Deus deu água, não foi? Deus deu a água. E por que tanta gente tem água limpa e tanta gente não tem água limpa para beber? É porque algumas dominam a água, tomaram de conta, sabe? E, na verdade, a água deveria ser um bem natural para todos. Por exemplo, tem gente que, sei lá, tem uma fazenda, aí tem uma nascente dentro da sua fazenda. E aí, no lugar dele deixar a água seguir o seu rio, o riachozinho, até desaguar no rio, o que ele faz? Ele canaliza aquela água para que jogue dentro de um lago, dentro da fazenda dele, e só ele tem acesso. E aí o cara, sozinho, a família dele vai tomar conta de algo que deveria ser de todos, da nascente do rio, que deveria ser de todos nós, porque foi Deus que deu. Né? Então, é muito triste, meus irmãos, é muito triste. Né? A gente vê irmãos hoje morrendo de fome ou morrendo por questões de insalubridade, não ter de repente um esgotamento sanitário. Eu não estou nem falando de qualidade, porque na Jurema, no Rondon, em vários lugares, não tem tratamento de esgoto de qualidade. Às vezes até tem, mas de qualidade não. Né? Mas tem gente que não tem de jeito nenhum. A gente tem umas favelas, a gente tem no norte, a gente tem em lugares que simplesmente a pessoa nem banheiro tem. Né? E aquilo tudo vai para o rio, e é aquele rio que as pessoas vão beber água do rio. E aí você pergunta, por que tantas pessoas morrem de doenças? Por que tantas pessoas lotam os hospitais? Pois é, né? Porque não tem salubridade. Né? Ai, meu Deus, falar disso é muito complexo, sabe? Porque
é um testemunho pessoal, porque às vezes eu me sinto impotente em não poder fazer nada. Ou o pouco que eu faço, né, eu sou tão criticado e perseguido por tantos irmãos, mas eu não vou deixar de fazer. Né, o que eu puder fazer para colocar minha voz no rádio, num podcast, numa mídia, numa imprensa, numa TV, num filme, num curta-metragem, onde quer que seja possível colocar a minha voz em defesa daqueles que não têm voz, eu vou querer fazer. Né? É a missão que o Senhor fala no meu coração, desde muito tempo. Eu acho que é por isso que eu escolhi ser comunicador na minha vida, porque foi a missão que Deus me deu desde muito cedo mesmo. Eu era muito jovem, quando o Senhor já falava no meu coração sobre isso. E aí, continuando aqui, avançando para a gente não desviar o foco, além disso, dentro da igreja, há inúmeras questões à volta das quais se indaga e reflete com grande liberdade. As diversas linhas de pensamento filosófico, teológico e pastoral se deixam harmonizar pelo Espírito no respeito e no amor. Podem fazer crescer a igreja enquanto ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. Olha, isso aqui também é muito interessante. O que ele quer dizer é que dentro da igreja existem diversas linhas de pensamento. Existem pessoas conservadoras, pessoas até fundamentalistas, existem pessoas mais liberais, pessoas, enfim, um pensamento mais moderno. E o importante não é que todo mundo pense igual. O importante é que todo mundo saiba dialogar e construir políticas públicas dentro da igreja para alcançar a todos. Né? E é muito interessante isso, né? Porque a gente pega, por exemplo, tem gente que adora detonar a ATL, as SEBs, e tem gente de lá que adora detonar a renovação carismática, né, as comunidades. E aí tem gente que não está nem aí para nada, tem gente que muitas vezes esquece o espiritual e trabalha só no social. E, enfim, tem diversas coisas dentro da igreja, né, boas e ruins também. Mas, meus irmãos, o que faz a igreja ser viva por mais de 2000 anos, eu garanto para vocês que é a capacidade de dialogar. Quando essa capacidade de dialogar e de ouvir o Espírito Santo se acabar, a igreja não fica de pé. Então, da mesma forma eu digo para você e para mim, para nós, enquanto a gente não tiver capacidade de dialogar, enquanto a gente não tiver capacidade de acolher o Espírito Santo que fala através do outro, a gente jamais vai crescer. Por isso que é muito triste quando a gente vê, por exemplo, irmãos atacando os bispos na CNBB, enfim, ou bispos em geral. É muito triste porque acabou a capacidade de diálogo dessas pessoas. E essas pessoas jamais vão crescer, porque não há espiritualidade onde há somente intolerância. Eu tenho a minha visão política, eu tenho minha visão social, inclusive eu expresso aqui para vocês claramente, e isso jamais vai me fazer deixar de escutar uma opinião diferente e respeitar aquele, né? Simplesmente, muitas vezes eu sou obrigado a abandonar um assunto ou deixar até de seguir alguém, porque aquela pessoa ela fala coisas que não tem nenhum tipo de fundamento e realmente eu não tenho como ser obrigado a estar me subordinando a aquele tipo de pensamento que não tem nenhum tipo de concisão. Mas aquelas pessoas que são coerentes, que sabem dialogar, que têm os seus argumentos, que estudam, que buscam formação, essas pessoas jamais deixarão de ser ouvidas por mim. Né? Até mesmo porque eu faço o possível para escutar várias coisas em vários meios aqui, lives, canais de YouTube da vida. Eu escuto opiniões diferentes, gosto dos debates, acho legal. E dentro da igreja, da mesma forma. A gente precisa se respeitar e se amar. A gente tem pastorais diferentes, por exemplo, que têm visões totalmente diferentes de um grupo de oração como o nosso. Então, se a gente não for capaz de amar estes irmãos, mesmo na diferença, que espiritualidade nós temos? Que testemunho nós damos? Nenhum. Então, nós precisamos amá-los, sim. E não é
criticando-os, não. A gente não pode viver de criticá-los, de fofocar e de criar fake news. Não. Né? É amar de verdade. Né? Porque a missão deles é diferente da nossa. A visão deles é diferente da nossa. Não significa que eles estão certos ou que a gente está certo. Cada um pode estar certo dentro da missão que recebeu de Deus. Entende isso? Então, a gente precisa aprender a respeitar os outros, porque a gente não tem como dizer eu estou certo e você está errado. Sou eu que sei de tudo e que você não sabe de nada. Então, a realidade é que a gente precisa buscar formação, buscar conhecimento, para que a gente não possa cair nas armadilhas, nas nossas próprias armadilhas. Eu vou ser até mais ousado em dizer isso. As nossas próprias armadilhas. Porque às vezes é a gente mesmo que cria e que faz essas armadilhas, né? Com as nossas ideologias, com a nossa forma de pensar. Continuando aqui, há quantos sonham com uma doutrina monolítica defendida sem nuances por todos? Isto poderá parecer uma dispersão imperfeita, mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e desenvolver melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável do Evangelho. Irmãos, isso aqui é bem simples. O Papa, ele não é o rei, ele não é o ditador. A igreja não é uma ditadura, não é. Né? Então, como ele fala aqui, muitas pessoas sonham com uma doutrina monopolítica, ou seja, uma só política, uma só visão, um olhar só para cá, né? Defendida sem nuances por todos, que todo mundo se baixe e diga amém. Tem gente que acha que deveria ser assim a igreja, mas a igreja não é assim. Sabe o que a igreja diz? Ela vai trazer a palavra de Deus e vai dizer assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso que a igreja vai dizer. Ela não é a dona da verdade. Tudo que ela diz é que tem que ser feito daquela forma. Ela te deixa livre. Se você quiser pensar o oposto dela, você pode. Você é livre para isso. Né? A questão é que você tem que estar com a consciência limpa diante do próprio Deus. Né? Porque você tem a sua liberdade, a sua autonomia diante de Deus. Então, quando ele fala aqui, ó, essa monolítica defendida sem nuances por todos, isso poderá parecer uma dispersão imperfeita. Né? Mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e desenvolver melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável do Evangelho. Que lindo isso! A diversidade, a pluralidade. Lá em 1 Coríntios 12, né? A unidade da diversidade, unidade na diversidade. Nós somos diferentes. Meus irmãos, eu não sei quantas pessoas estão online agora, eu não tenho como ver aqui, porque senão eu fico mudando de tela. Não sei quantas pessoas estão assistindo agora. Eu só sei quando eu termino que eu vejo o númerozinho. Mas garanto uma coisa para vocês. Todos nós aqui somos diferentes. Todos. Eu, Éder Machado, tenho muitas coisas em comum com a Flávia, mas nós somos diferentes. Sou diferente do Renato, o esposo dela, que por sua vez é diferente até dela, Flávia. Né? Porque se fossem iguais, eles não tinham casado. Começa por aí. E, enfim, a dona Francisca está aí e ela é diferente do Henrique. Acredita nisso? É verdade. Eles são diferentes. Né? Da mesma forma, somos todos nós. Só de dentro do grupo, todos nós somos diferentes uns dos outros. E às vezes nós temos opiniões diferentes. Às vezes nossas opiniões se completam, ou outras vezes elas até são contrárias. E isso faz mal? Não, isso é muito bom. Porque isso nos faz crescer. Isso nos alimenta. Isso nos faz encontrar um meio termo. Encontrar uma harmonia. Encontrar a unidade. Entende? O que é melhor para todos não é uma pessoa que sabe. O que é melhor para todos é quando todos podem dar a sua opinião, manifestar e aí criar
uma ideia daquilo que é melhor para todos, como se fosse estatisticamente, né, uma votação estatística, talvez. Né? Então, um exemplo para vocês é o núcleo do grupo de oração. Ele tem 5 pessoas. 5 pessoas que podem pensar diferente. Entendeu? Então, essas 5 pessoas representam outras 25 de um núcleo, de um grupo de perseverança, que representam mais uns 15, que formam uns 40, 50, que sejam o grupo. Eu não sei exatamente quantas pessoas tem. Né? Então, que fique bem claro. Tá aparecendo essas mensagenzinhas aí, o meu celular que conecta e desconecta sozinho. Continuando. Ou resumindo, né? A diversidade faz bem. Inclusive a diversidade de opiniões, ela faz bem. Né? Ela nos ajuda não só a compreender o outro, mas como a gente pode melhorar. Por isso a gente precisa escutar o outro, respeitar as suas opiniões e procurar perceber o que tem de melhor nelas. Interessante, né? A gente, quando alguém pensa diferente da gente, não sei se vocês já perceberam isso, tem gente que é assim. Tem gente que quando tem alguém que pensa diferente dela, a primeira coisa que ela faz é brigar para defender a sua opinião. Mas ela não é capaz de ouvir a opinião do outro, para de repente ela pode pegar uma coisa ou outra que esteja correta. Ela já acha que tudo é errado. Né? É 100% errado. Não necessariamente, né? Eu preciso ouvir, eu preciso levar para a minha reflexão, e aí depois é o sentido da palavra tese. Você já ouviu falar, né? Por exemplo, quando eu defendo uma opinião minha em relação ao outro e não existe possibilidade de mudança, é uma tese que eu estou criando. É uma tese. Quando a outra pessoa ela se opõe, ela acha que tem alguma coisa errada, o que poderia somar, ela cria uma antítese. Então, ela cria uma antitese, né? Uma tese dela que combate a minha tese. Então, fica tese e antítese. Quando eu sou capaz de abrir mão da minha tese, da minha certeza, e abro a possibilidade de um diálogo, eu, junto com ele, criamos uma síntese. Interessante, né? Essa questão. Então, eu tenho uma tese quando eu fecho a minha visão em mim mesmo. E aí o outro tem uma antítese. E se a gente se somar, a gente pode criar uma síntese. E aí essa síntese vai ser melhor para quem? Para mim? Não. Vai ser melhor para mim e para ele, para os dois, porque os dois vão passar a aceitar a mesma síntese, e não mais como antes. Eu tenho a minha tese, tu tem a tua tese, fica cada um na sua, todo mundo individualista e cada um só pensa em si. Percebe? O ideal era que cada um de nós abrisse mão de um pouquinho e a gente pudesse ter uma síntese. Será que isso é idealismo demais? Será que isso é ser muito sonhador? Não sei, mas eu acho que seria muito bom se a gente tivesse capacidade no mundo de ouvir o outro e agregar para a nossa vida. Continuando, 41, parágrafo 41. Ao mesmo tempo, as enormes e rápidas mudanças culturais, e aí vocês entendem, né? A cada ano que passa, tudo muda muito. Agora a tecnologia está no ápice, né? Há pouco tempo atrás eram outras coisas, né? Cada tempo tem suas mudanças, suas transformações, e a cultura muda muito. Ao mesmo tempo, as enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que, no depósito da doutrina cristã, uma coisa é substância, outra é formulação que a reveste. Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem é algo que não corresponde ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade de Deus e o ser humano, em algumas ocasiões, damos-lhes um falso Deus. Isso é tão forte, hein? Ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a uma formulação,
mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme e a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Que forte isso, né, meus irmãos? Olha, uma coisa que ele falou ali que é fundamental. Às vezes a gente não percebe isso. A gente tem a substância, que seria Deus, e a gente tem um revestimento, que seria a embalagem. Por exemplo, um presente que você vai dar. Imagina você vai dar um presente para alguém, e aí você esquece a substância em casa, ou seja, o presente, e entrega para a pessoa só a embalagem, a caixa coberta com papel de presente. Como é que a pessoa vai se sentir quando receber? Vai se sentir trollada, enganada. Que marmota é essa? Né? É só o papel, é só a embalagem. Né? Então, qual seria o mais importante? A embalagem ou a substância? Né? Então, às vezes, a gente na ânsia de ter argumentos, ou de proporcionar uma verdade, ou dizer que acha que é o dono da verdade, a gente transmite um falso Deus. Ou um ideal humano, um ideal seu, nosso, meramente humano, que não é necessariamente cristão. E aí, a gente apenas apresenta para os outros um estereótipo. A gente apresenta para os outros uma vaidade, uma embalagem sem conteúdo. Muito forte isso, né? E aí, no final, ele vem até dizendo, ó, este é o risco mais grave. Né? Não, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme. E a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. A expressão da verdade pode ser multiforme. O que ele quer dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui de verdade. Não vai ter São João em 2020. Não vai ter festa de São João. É um fato, né? É verdade, né? Beleza. Existe, o que ele está falando no texto aqui? Que existe, é multiforme. A expressão da verdade é multiforme. Então, eu posso falar isso de várias formas diferentes. Eu posso dizer assim, eba, não vai ter São João este ano, não vai. Tá certo isso? Tá, é a mesma verdade. Mas como foi a forma que eu usei? Eu usei uma forma feliz. Será que verdadeiramente é uma notícia boa? Eu acho que não, porque eu adoro comer comida junina, adoro ver quadrilha dançar. Não vejo problema nisso, é muito bom. Né? E não ter São João eu não acho uma notícia alegre. Aí vem outra pessoa e vai dizer a mesma notícia e vai dizer assim... Não vai ter São João porque Deus não quis. Ele está falando uma verdade de que não vai haver São João. Mas foi porque Deus não quis? É uma outra forma de falar, né? Você dá uma incrementada ali com a sua visão pessoal. Será que Deus não quis que tivesse São João? Deixa eu tentar ver aqui outro meio de dizer. Pode ser o triste, né? Poxa, cara, não vai ter São João esse ano. É uma outra forma. Pode ter outra pessoa, bem que eu disse, não vai ter negócio de São João. É uma outra forma de dizer a mesma verdade. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que, às vezes, a gente transmite muito mais a nossa especulação do que a própria verdade. Por exemplo, quando eu digo assim, bem que eu disse, não vai ter negócio de São João mais não. Quem escuta a questão da notícia, essa notícia, ela talvez não vá focar tanto no não haver São João. Ela vai focar na forma que a pessoa disse. Por que ela é tão chagada com o São João? Por que ela tem tanto ranço do São João? Entendeu? Então aí a gente vai deixar de levar a substância, levar a verdade, para levar um outro contorno, um outro contexto que a gente não deveria levar.
A gente passa a deixar de lado a substância e entregar somente a embalagem. Ele até fala no finalzinho, né? Torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Ou seja, o evangelho não muda, meus irmãos. A palavra de Deus não muda, meus irmãos. A igreja não muda. Ela pode mudar algumas visões pontuais, algumas questões, pedir desculpas por algo que já aconteceu, né? Mas aquilo que é o cerne, a essência, não muda, é imutável. Então, como é que eu, na hora de transmitir, posso mudar? Eu vou chegar lá no meio de um grupo de homossexuais. Aí vou dizer assim: meus irmãos, Jesus ama vocês, venham para a igreja que ela vai aceitar, daqui a 5 anos ela vai aceitar o casamento gay. Então venham para a igreja fazer parte do nosso grupo de oração. E aí, o que vocês acham dessa evangelização que eu acabei de fazer? Talvez não é legal, né? Talvez. Não é legal, né? Não é legal. Não é. Então eu não posso atrair pessoas para Deus mentindo para elas, ou então omitindo para elas, ou simplesmente enganando a mim mesmo. Todos somos chamados. Chegar lá no grupo de homossexuais e evangelizar. Meus irmãos, a igreja está de portas abertas para vocês. Ela acolhe vocês. Venham para junto de nós, venham fazer parte de um grupo de oração. Ponto. Eu não vou prometer uma coisa que jamais vai mudar. Eu não posso modificar aquilo que é a palavra de Deus. Eu não posso modificar o evangelho simplesmente porque eu quero. Ou porque eu quero enganar alguém. Entendeu? Então eu não posso pegar a palavra de Deus e enganar as pessoas. Eu não posso sair vendendo feijão que cura coronavírus. Um perfume que vai te proteger do vírus. Não. Eu não posso fazer isso. Eu estou distorcendo aquilo que é Deus e a sua palavra. Entende? Tem coisas que são imutáveis. Parágrafo 42. Deixa eu ver aqui se vocês comentaram alguma coisa, né? Até para eu descansar minha voz também. Vocês não comentaram nada, só boa noite, boa noite. Vocês estão muito mole hoje, hein? Estão muito moles hoje, olha. Não tem comentários. Pode comentar, tá bom? Tem tanto assunto forte. Eu acho que eu fico achando que os assuntos fortes é só eu que acho que é forte. Que vocês não acham. Né? Para mim tem tanto assunto complexo que eu falo nesses encontros e eu não vejo a galera comentando. De repente a gente poderia compartilhar, né? Alguém poderia somar. Você não é o dono da razão. Eu acho que poderia somar assim, poderia somar nisso, né? Some aí, coloque a tua posição, a tua opinião, tá bom? É importante demais, faz parte, é necessário, tá? Vou continuar aqui no 42. Isto possui uma grande relevância no anúncio do evangelho. Se temos verdadeiramente a peito fazer perceber melhor a sua beleza e fazê-la acolher por todos. Vou ler de novo. Isso possui uma grande relevância no anúncio do evangelho. Se temos verdadeiramente a peito fazer perceber melhor a sua beleza, a beleza do evangelho, e fazê-la acolher por todos. Em todo caso, não podemos. Em todo caso, não poderemos jamais. Vou voltar aqui para o cantinho. Em todo caso, não poderemos jamais tornar os ensinamentos da igreja uma realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por todos. Vou comentar isso aqui. Por mais que a gente anuncie o evangelho de uma forma linda, ele falou de beleza do evangelho, né? Por mais que a gente cante uma música maravilhosa, o Robinho com aquela voz de veludo dele, fazendo um anúncio musical do evangelho, né? Aí vem a Alice, aí o Léo tocando, né? O Renato, né? Naquele carrilhão de... Né? Enfim, fazendo belíssimo trabalho, evangelizando.
Mas se for mentira? Ixi, né? Como ele fala aqui, ó, tem que entender que jamais vão tornar os conhecimentos da igreja uma realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por todos. Ou seja, não é todo mundo que vai gostar da igreja. Não é todo mundo que vai simpatizar com a doutrina da igreja. Não é todo mundo que vai ser feliz em servir, só servir e levar porrada. Não é vocação de todo mundo ser da igreja. Existem pessoas que vão querer ficar lá fora. E eu não posso inventar uma igreja diferente, sabe? Tipo assim, cara, não, faz o seguinte, chegar ali na galera ali da esquina, galera que dá maior valor, pegar um baseado, aí eu vou chegar ali para aquela galera e vou evangelizar para elas. Aí quando chega lá, diz assim, e aí galera, vamos fumar um baseadozinho ali dentro do grupo de oração. E aí chega no grupo de oração, acende um baseadozinho e começa a cantar a música da igreja. Vocês acham que está certo isso? Será que está certo? Ninguém vai responder, né? Lógico que eu não vou ouvir vocês. Mas é lógico que não está certo. Então não tem como a missão da igreja, a palavra de Deus e etc., ser acolhida por todos, porque nem todos vão concordar com, muitas vezes, o abrir mão de algumas coisas. E não eu não vou mudar o que a igreja pensa simplesmente para atrair uma pessoa, determinada pessoa. Não. Então, eu tenho que anunciar de forma bela, mas de forma coerente. Eu tenho que ser real, tenho que ser sincero. Né? A fé conserva, e aqui eu já estou continuando, tá? A fé conserva sempre um aspecto de cruz. Certa obscuridade, certa obscuridade que não tira firmeza à sua adesão. Ou seja, a fé, ela tem sempre um aspecto de cruz, por quê? Porque o Eclesiástico diz assim, né? Quando entrares para o caminho do Senhor, prepara-te para a aprovação. Não é um caminho fácil, existe a porta estreita e a porta larga. Se eu pudesse escolher, meus irmãos, eu ia sempre pela porta mais larga, né? Porque é mais fácil, eu não vou ter nenhum enfrentamento. Mas aí a porta estreita, talvez chegar ali na frente, a gente vai ficar se batendo nas paredes, batendo nos irmãos, se arranhando, né? É isso que acontece quando a gente entra na porta estreita. E aí é como ele fala aqui, isso aqui é palavra do Papa Francisco. Toda vida eu falo isso, que é para vocês não acharem que eu estou inventando. Está aqui na tela. A fé conserva sempre um aspecto de cruz, de dificuldade, de dor, de sofrimento. Certa obscuridade que não tira a firmeza à sua adesão. Ou seja, essa questão obscura, que pode ser até dolorosa, ela não tira a firmeza no nosso sim. Ou seja, quem dá o sim para Deus sabe que vai ter que vencer a cruz. Senhor, o que eu faço para te seguir? Toma a tua cruz e me segue. Vai, vende tudo que tu tens, pega a tua cruz e me segue. Eu estou mentindo ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Então, essa obscuridade, essa dor, essa dificuldade, essa tentação, esse sofrimento, ele não vai tirar a firmeza da nossa adesão à fé. Mas essa fé sempre vai ter esse aspecto de cruz. Até quando a gente estiver no melhor momento, o Éder Machado tem uma banda, gravou CD, viajou não sei para onde, aí foi para JMJ, aí fez pregação não sei aonde, o programa não sei o quê, pode estar indo muito bem tudo, não vai ser perfeito, vai ter momento de queda, momento de cruz. Quanto mais é dado, mais será cobrado. A Flávia, coordenadora, quando ela era ovelha, ela não tinha a mesma cobrança que ela tem hoje. E aí ela pode comentar aí nos comentários, fazer o testemunho dela. Ela não era cobrada assim quando ela era membro do grupo. Por ser coordenadora, ela é cobrada. Mas não somente por vocês, ou por nós, por mim, mas por Deus também. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai providenciando muita coisa na vida dela. É uma soma. Né? A gente precisa entender como as coisas vão se organizando. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. Então, para a gente, por exemplo,
Para o humano, vamos dizer assim, eu arranjei um ótimo trabalho, estou ganhando muito dinheiro, estou rico, agora eu posso passear, posso curtir minha vida. Beleza, show de bola. Humanamente pode até ser. Mas na missão não. Quanto mais eu cresço, quanto mais as coisas melhoram, quanto mais fama eu tenho, mais eu sou cobrado, mais dificuldade eu vou ter, mais enfrentamento eu vou ter, mais perseguição eu vou passar. Entende? Ai, ai. Há coisas que se compreendem e apreciam só a partir desta adesão, que é irmã do amor. Ou seja, quando eu tenho uma adesão à fé, essa adesão é irmã do amor. Ou seja, eu já estou buscando, eu estou na família desse amor já. Né? É o primeiro passo para amar. Né? O meu sim já é uma demonstração de amor. Para além da clareza com que se possam compreender as razões e os argumentos. Por isso, é preciso recordar-se de que cada ensinamento da doutrina deve situar-se na atitude evangelizadora que desperte a adesão do coração com a proximidade, o amor e o... Ixi, que coisa forte, né? Eu nem terminei de ler. Por isso, é preciso recordar-se de que cada ensinamento da doutrina, cada formação, deve situar-se na atitude evangelizadora, ou seja, eu preciso ir, é um id eterno, é um eterno id. Eu não posso viver no meu comodismo e dizer que estou evangelizando, não é. Eu tenho que sair, é uma igreja em saída, o Papa já disse isso aqui, né? na nossa exortação. Que desperte a adesão do coração, desperte a adesão minha e a adesão de quem me escuta. Do coração, ou seja, de verdade, com a proximidade, o amor e o testemunho. Então, eu tenho que ser próximo da pessoa, eu tenho que ir ao encontro, eu tenho que acolher, eu tenho que amar, ser misericordioso e, ao mesmo tempo, dar testemunho de vida para ela. Né? Ela pode encontrar em mim um irmão de caminhada. É muito forte isso, mas é real. É a verdade. É a verdade que a gente muda. É a verdade que às vezes a gente quer mudar em benefício próprio. Mas é a verdade é essa. É isso que eu tenho que ser como evangelizador. Eu acho que aqui a gente vai finalizar no 43, né? Mas eu vou começar aqui, mas vai dar tempo de terminar o 43. No constante discernimento, no seu constante discernimento, a igreja já pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não diretamente ligados ao núcleo do evangelho. Alguns muito radicados no curso da história, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem habitualmente não é percebida do modo adequado. Então, por exemplo, né, isso aqui já faz parte da tradição. Algumas coisas que aconteceram com os irmãos que viveram lá atrás, a igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não necessariamente escritos, determinados no Evangelho, mas, por exemplo, um sistema de governo. Como é que viviam as primeiras comunidades cristãs? Eles colocavam tudo em comum, né? Então, tudo que se ganhava era colocado diante da comunidade e aí era distribuído conforme a necessidade de cada um. É um sistema de governo. Na Bíblia tem o Atos dos Apóstolos, mas não fala exatamente como se organiza um sistema de governo. Fala como eles se organizavam como comunidades, né? Mas não fala em questão de governo. Os nomes que eles deram e tal. Era por exemplo, é o chefe da igreja naquela região. Enfim, não tinha uma nomenclatura na palavra de Deus, tornando isso bem claro. Mas existe uma tradição. Pessoas que falam para as outras a partir do tempo, de pai para filho, e isso pode ser interpretado da mesma maneira ou não. Né? Então, é como ele coloca aqui, né? Cuja mensagem habitualmente não é percebida de modo adequado. Então, por exemplo, essas informações que são tão importantes, muitas vezes não são levadas em conta na hora que a gente está lendo a palavra ou vendo o seu contexto. E, de repente, elas são importantes. Você imaginar, por exemplo, os cristãos sendo perseguidos em Roma,
sendo queimados de cabeça para baixo, usados como lâmpadas, como iluminação no meio da rua, é algo absurdo, abusivo, entendeu? Mas como é que esses cristãos reagiam, entendeu? Como é que esses cristãos agiam e reagiam diante da perseguição e diante do governo que, naquele momento, os perseguia? A gente pode buscar essas informações de forma histórica e, a partir disso, quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente ter esse conhecimento de contexto, que é importante e faz parte da tradição, né? Porém, podem até ser belos, mas agora não prestam o mesmo serviço à transmissão do Evangelho. Por exemplo, existem culturas que naquele momento eram realizadas, cultos ou coisas que eram realizados, que não necessariamente agora prestam o mesmo serviço à transmissão do Evangelho, né? Vou até dar um exemplo aqui, um exemplo de fé. Muitos faziam cultos de sacrifícios de animais a Deus. Você pode lembrar disso na Bíblia em muitos locais. Alguém vê fazendo isso hoje? Nós vamos matar um animal e apresentar numa bandeja diante do altar do Senhor, ou então, né, vamos celebrar uma cerimônia para matar o animal, sabe, tirar o seu sangue, não sei o quê, e passar nas portas. Não se faz mais isso, né? Por quê? Porque a cultura mudou. Existe um tempo novo, é um tempo diferente. É um tempo de laudato si, é um tempo de cuidar da natureza, é cuidar dos animais. Então, esse tipo de sacrifício já não é adequado. O sacrifício, muitas vezes, ele vai pelo nosso coração. Entendeu? Então, a forma de sacrificar talvez seja bem diferente hoje. E a gente precisa entender isso como um contexto do Evangelho, né? Naquele momento, a cultura era aquela. Por exemplo, as primícias, né, que era o dízimo, era a colheita. Existia o dia da colheita. O dia da colheita era quando todas as pessoas que trabalhavam no campo, né, porque naquela época lá da cristandade não tinha fábrica, não tinha escritório, não tinha nada disso. Então as pessoas trabalhavam no campo, a grande maioria delas. E outras que trabalhavam nas cidades eram no comércio. E, enfim, né, começou-se a organizar os governos, etc. Depois veio a educação, veio outras coisas. Mas primeiro era campo. E, inicialmente, quando não tinha nem dinheiro, era troca. Eu planto arroz e eu troco o arroz por açúcar. Eu planto cana-de-açúcar e eu troco por feijão. E aí eu vou juntando ali as coisas que eu preciso através das trocas. Eu pego o que eu tenho e troco pelo que eu não tenho, né? Então, um contexto histórico é um pouco nisso. E aí, da mesma forma, é o Evangelho. A gente tem que... É como ele fala aqui, ó. Não tenhamos medo de os rever. Né? A gente precisa se avaliar. A gente faz um seminário de vida no Espírito Santo e quando termina a gente precisa fazer uma avaliação. Ó. O que eu fiz? O que foi bom? O que faltou? O que poderia melhorar? Né? A gente faz um evento, tem que ver isso, porque a gente pode mudar alguma coisa, a gente pode sempre rever. E aí, de repente, pegar algo que não estava mais sendo feito e colocar em prática novamente, ou, de repente, tirar algo que não está mais dando certo em algum momento, em alguma coisa. Né? Então, a gente precisa entender que a gente pode estar sempre trabalhando nisso, para melhorar e para crescer. Da mesma forma, existem normas ou preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes noutras épocas, mas já não têm a mesma força educativa como canais de vida. São Tomás de Aquino sublinhava que os preceitos dados por Cristo e pelos apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. E citando Santo Agostinho, observava que os preceitos adicionados... Desce rápido. Que os preceitos colocados posteriormente pela igreja se devem exigir com moderação para não se tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre. Coisa mais linda, meu Deus, né?
coisa mais linda de ver. Então, é como ele fala aqui, ó. São Tomás de Aquino dizia que os preceitos que Jesus deixou junto com os discípulos são pouquíssimos. Por exemplo, se a gente pegar a palavra de Deus e for pegar todos os direcionamentos que eles deixaram, a gente vai ter uma coisa muito pequena. E aí, por exemplo, se a gente for pesquisar hoje, a gente tem um catecismo da Igreja Católica. Deixa eu ver se o meu está por aqui, só para eu mostrar para vocês. Não está aqui. Não está aqui, desculpa. Nem a minha Bíblia está ali no outro cômodo. A gente tem, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, que é dessa grossura, e a gente tem um Código de Direito Canônico também, que é enorme. Então, por exemplo, da onde é que veio tudo isso, se não veio dos discípulos e nem de Jesus? Veio da própria igreja depois, né? Que foram colocadas posteriormente. Muitas coisas pelos santos doutores, e pelos concílios, e pelos papas, objetivamente, né? Obviamente. E aí, quando ele fala isso, ele não fala negativamente, mas ele fala que, quem? Agostinho, né? Que a gente tem que ter cuidado para não tornar pesada a vida dos fiéis e nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre. Muitas vezes a gente causa essa sensação na vida das pessoas que estão chegando pela primeira vez. Por exemplo, uma vez eu vi um testemunho de uma jovem que disse assim: eu cheguei num grupo de oração e eu estava com a roupa curta e uma pessoa veio falar comigo que eu não podia entrar, porque eu só podia entrar se eu tivesse com uma saia cobrindo até o tornozelo. E eu fui para casa e nunca mais voltei para o grupo. Anos depois, eu fui a um outro lugar por um convite e insistência de uma amiga minha. Cheguei lá, eu não fui com essa saia, eu fui com a roupa normal e muito bem acolhida eu fui. Eu estou lá até hoje. E hoje eu uso roupas totalmente diferentes do que quando eu cheguei. Mas primeiro eu fui acolhida. E aí o testemunho dela serve para ilustrar essa questão da escravidão. Às vezes a gente coloca regras que escravizam as pessoas, que bloqueiam as pessoas, que limitam as pessoas e que muitas vezes, irmãos, afastam as pessoas. Sendo que nós não somos donos da realidade, nós não somos donos da verdade. A misericórdia é de Deus e Ele dá para quem Ele quiser. Então a gente precisa acolher as pessoas. Ou será que se a gente fosse acolher uma pessoa de rua, jogada no meio da rua, ela estaria limpa e cheirosa? Claro que não. Era a gente que tinha que dar banho nela e botar perfume, entendeu? Então, a gente não pode tirar a responsabilidade de si para dar para os outros ou simplesmente ser omisso e fugir da realidade. Não. A gente tem que admitir e aceitar a nossa realidade como cristão. E cristão ele foi feito para amar. Cristão foi feito para amar. Então, a gente não pode tornar a vida de ninguém pesada. Jesus Cristo, ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí vem o cristão, o pregador, vem o músico, vem a coordenadora e faz da vida daquele jovem um peso. Tu tem que rezar isso, isso e aquilo. Tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Se tu não fizer isso, tu vai para o inferno. Se tu não fizer isso, não sei o quê, tu não vai servir. Sabe? Então, enchendo de pesos a vida da pessoa. Não. Temos que ter cuidado com isso. E aí a gente precisa perceber que a primeira coisa para a qual nós fomos feitos foi para amar. E é pelo amor que a gente pode converter a vida de alguém com esse testemunho de acolhimento e de misericórdia de Deus na vida da pessoa. Essa advertência, repetindo para vocês, né? Esta é uma exortação apostólica. O Papa Francisco está aqui só para dar carão. Ele não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, tá bom? E aí, eu vou completar o 43 para a gente encerrar hoje, ele dizendo, né? Esta advertência, ou seja, já é um carão, ele está admitindo isso, feita há vários séculos, tem uma atualidade tremenda. Deveria ser um dos critérios a considerar quando se pensa numa reforma da igreja e da sua pregação que permita realmente chegar a todos. Então, para chegar a todos, eu primeiro preciso colocar um jugo suave, um fardo leve. Misericórdia, acolhimento. É difícil de entender isso? Não deveria ser. Deveria ser claro.
Deveria ser claro para a gente entender isso. Deveria ser simples para a gente entender isso. Mas aí, às vezes, a gente faz ouvido de mercador, como o pessoal diz, né? A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer que as pessoas se adequem ao que a gente acha que é legal, que é certo. Ah, a pessoa tem que vestir tal roupa. Sim, se a pessoa quiser vestir outra, ela é outra pessoa, ela veste o que ela quiser. E que Deus toque no coração dela. Deixa Deus falar com ela. Né? Agora sim, claro, né, se for uma revelação que Deus está te fazendo, mas eu acho difícil Deus te fazer uma revelação que vai se meter na vida dos outros. Né? Eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Até porque o Senhor ele só se revela para o bem. Ele não se revela para o mal. Ele não vai fazer você afastar uma pessoa por um discernimento ou por um direcionamento dele. Não vai. Isso aí é coisa humana sua. Se você afastou o irmão por julgamento, a responsabilidade é sua, né? Ou nossa, tá? Então, a realidade é que a gente deveria muito mais amar, muito mais acolher, do que simplesmente afastar, jogar fora, chutar o balde, como se a gente fosse o dono da missão, né? E, na verdade, a gente não é. Quem é o dono da nossa missão? Quem é o dono do nosso grupo de oração? E aí? Responde aí no grupo, no chat aí, responde aí. Quem é o dono do nosso grupo de oração? É o Espírito Santo? É Deus? É a Flávia? É a paróquia? É a renovação carismática? O que você acha? Quem é o dono do nosso grupo de oração? Eu não estou falando a quem servimos, né? Porque a quem servimos, a gente sabe, a gente serve a Deus através do grupo de oração. Mas o grupo de oração é de quem? Vamos dizer que o grupo de oração tem um violão, tem uma bateria, e de repente se o grupo acabasse, isso aí ia ficar para quem? O nome do grupo de oração veio de quem? As missões dele são endereçadas a quê? Qual é o foco? Não são perguntas que às vezes deixam a gente refletindo? Não sei. Talvez. Fica com dúvida. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? Então, às vezes a gente não sabe nem sobre nós mesmos. Às vezes a gente não sabe nem identificar a si mesmos. Então, a gente precisa de uma formação, identidade do grupo de oração Cristo é Deus. Ouviu aí, Flávia? Mas, claro, se vocês não souberem responder, aí a Flávia vai pregar sobre isso depois. Mas a realidade é que a gente precisa se perceber qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, qual é também o nosso lugar. Deixa eu baixar a cabeça, vocês estão vendo aí meu cabelo todo feio. Qual é o nosso lugar? Qual é o teu lugar no grupo de oração? Qual é a tua missão? Deus te chamou para quê? Para fazer o quê? É uma pergunta que você tem que se fazer, meu irmão. A gente tem que se fazer. Não adianta a gente... eu vou para a igreja. Fazer o quê? Não, eu vou para a igreja. Não tem um objetivo? Não tem uma missão? Não, é porque eu quero ir para o céu. Sim, mas e aí? Qual é a metodologia? Você vai para o céu como? Você vai para o céu se você atingir o quê? Se você fazer o quê? Isso você tem que saber. Né? Eu dei o meu sim. Deu o seu sim para quem? Para quê? Para fazer o quê? Sabe? Então, a gente tem que se redescobrir e descobrir qual é o lugar da gente. Né? E no mais, cadê? Eu sempre vacilo. No mais, tudo vai ficar bem. Tenhamos fé. Fé que gera cruz. Né? A gente falou sobre isso. É uma fé que não dispensa a cruz. Uma fé que tem as suas dificuldades, os enfrentamentos. E aí, eu convido vocês, venham com a gente, né? Caminhar com a gente, porque sozinhos dói mais. Mas quando a gente está juntos, a gente se ajuda e a gente tenta permanecer de pé juntos. Pé juntos parece uma coisa meio morte, né? Tô falando de morte não, né? Eu tô falando permanecer de pé, todos juntos. Tá bom? Então, para a gente finalizar esse nosso momento, eu vou só compartilhar aqui e ver se tem alguma mensagem. Tem partilha aqui. Só colocar aqui para todos ouvirem, né? As partilhas aqui, algumas, né? A Valda diz que tem gente que prega o evangelho do seu próprio jeito, né?
Então não está pregando o evangelho, está pregando a si, né, dona Valda? Parece meio forte isso que eu estou falando, mas é verdade, né? O Gilberto disse que acha lindo a evangelização nas ruas, né? Tem que começar a obedecer o Papa, e aonde o Senhor mandar a gente ir com obediência. É isso mesmo, Gilbertinho. E a dona Valda disse que entendeu que ele não quer que a gente tenha a palavra de Deus feito fardo. Isso. A palavra de Deus não pode ser um fardo na nossa vida, né? Nem a igreja. A igreja não pode ser um fardo, um peso. Tem que ser congregar irmãos. A gente tem que viver como irmãos na igreja. Então, a dona Valda continua dizendo que porque devemos servir a Deus por prazer e amor e não por obrigação, né? Fazer alguma coisa por obrigação é triste, né? Você, de repente, qualquer coisa que você vai fazer por obrigação é muito ruim, é muito pior do que fazer por vontade, né? A dona Valda ainda continua dizendo que porque a nossa mudança deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Não deve ser uma imposição, mas deve ser do coração mesmo, né? E a dona Francisca diz que o meu lugar é ser servo, ela diz, né? O meu lugar é ser um servo. Que bom, muito bem. Estamos avançando, né? Então, se a gente já começa a descobrir qual é o nosso lugar, então a gente já pode servir melhor, né? Porque a gente vai perceber que a missão não é nossa, que as ovelhas não são nossas, que o grupo de oração não é meu, né? Então, a gente vai percebendo que eu sou uma ferramenta, eu sou um servo, um mero servo, e quem faz crescer, quem faz as coisas acontecerem é o Espírito Santo em nós, né? Meus irmãos, desculpa qualquer coisa, né? Mas obrigado pela participação de cada um de vocês, obrigado pelas partilhas, obrigado pela divulgação que vocês vão marcar as pessoas, mandar para outras pessoas. Obrigado pela presença de vocês e gostaria de rezar de novo por vocês, rezar por mim, que parece que eu estou trabalhando mais do que antes, e por tantas pessoas que estão sentindo dificuldades de saúde, não só pelo Covid, mas outras doenças que continuam acontecendo, e as dificuldades de atendimento, né, o nosso sistema que já está sobrecarregado. Rezemos pelos profissionais da saúde, rezemos também pelos nossos irmãos que estão em missão, distribuindo cestas básicas, arrecadando alimentos, né, com os moradores de rua e etc. Então, tem muita coisa acontecendo neste mundo, às vezes coisas que a gente nem sabe. E aí gostaria de pedir por todos do grupo, rezemos pela Flávia, nossa coordenadora, por cada ministério, né? Você que é membro de um ministério, né? Continue fazendo a sua missão, fazendo a sua parte. O que for possível você fazer de casa, faça, né? E todos juntos, né? O que a gente puder fazer para estar acompanhando lives formativas, estudando, acompanhando a Santa Missa, os direcionamentos de Deus, do Papa, através dos bispos, acompanhemos e façamos a nossa parte em cuidar do outro, né? E aí, por todas essas nossas intenções e as intenções que temos no nosso coração, tantas outras que temos, inclusive daqui essa pandemia passe o quanto antes, rezemos pela intercessão dos anjos, dos santos e de Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem com a maioria possível, com todos que puderem, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material formativo que, como a gente já falou antes, é algo que é muito rico, porque são palavras do próprio Papa, né? Não é o Éder que está aqui formando, é o Papa Francisco que está falando e a gente está compartilhando com vocês. Amém? Tchau, tchau, Deus abençoe, obrigado pela companhia e até terça-feira que vem, né? Até sábado no grupo de oração e comigo até terça-feira. Tchau, tchau, obrigado.